Mas tem que chamar, e aí é turismo. Por exemplo, o início dessa festa que acontece aqui na comunidade, ela começou a se realizar no Piau. Então, se reunia todo mundo no povoado ali, no Piauzinho, que é o bairro, e daí saíam em cortejo até o centro do povoado e fazia aquela festa com dança e tudo. E apresentações, a gente convidava outras pessoas, o Reisado, um grupo de arte que tinha aqui, que era do Bruninho, que hoje não se encontra mais, ele acabou. E a gente viu a necessidade, por que não essa festa que acontece aqui no centro do povoado, não ser na comunidade, já que nós temos o espaço. Começamos naquela casa ali, em frente. E quando foi começado a construção daqui, a gente já começou a fazer aqui na frente. Entendeu? E já tem 3 anos que já está acontecendo nessa sede, onde, nas festas da consciência negra, convidamos pessoas de fora, vem pessoal da capoeira de Piranhas, vem o grupo do Reisado, entendeu? Vocês têm o grupo do samba daqui. Aí temos o grupo do samba daqui, a gente se apresenta o grupo samba, e também tem aquele tradicional forró pé de serra, que é uma tradição que acontece tanto na festa junina, que a festa junina já ela se torna diferente. Por que ela torna-se diferente? Além da gente apresentar o samba TB, e ter um concurso de forró, e depois o forró. E aquela comilança, onde todos trazem um prato, e a gente faz aquela mesa enorme, compartilhada. Todo mundo se serve. Aí o junino, ele é diferente da consciência negra. Da consciência negra, a gente convida as palestrantes. Esse ano a gente está para ver algum palestrante. E visita das escolas. A gente coloca o nosso stand, organiza o nosso stand, coloca ele à exposição. E esse ano já vai ser mais diferente, porque o ano passado teve a Barraca das Meninas, já vendendo. Esse ano, além da barraca, a barraquinha da comida, vai ter também o artesanato, feito por nós aqui da comunidade. E a gente está inventando, criando bolsas, feita artesanalmente, enfim. Mostrando a cultura daqui. Na cultura, mostrando sabem, a cultura, né? O que a gente sabe. O que vocês aprenderam. Isso. Outra coisa que é importante a gente colocar é que a gente fala da ancestralidade, é o resgate da ancestralidade. Quando a gente fala de mulheres, a gente sabe que, principalmente dentro do quilombo, a mulher, ela sempre foi uma fonte de renda e trabalho, né? Porque eu acho que desde os tempos atrás ela sempre ajudou nesse intuito, que era cuidando da casa, cuidando dos filhos auxiliando na questão da alimentação, indo buscar recurso junto com o marido, que geralmente o marido ficava na labuta, né? Que era, e as mulheres provinham o restante para poder dar o sustento da labuta. Então, quando a gente fala do resgate da ancestralidade, a gente fala do que a gente quer buscar de novo para dentro do quilombo, assim. O que a gente quer? Que eu vi que uma dificuldade que vocês têm é de manter os jovens, que foi isso que a gente falou aquele dia. Né? A dificuldade de manter esses jovens aqui dentro do quilombo. E que foi onde nós falamos, que a partir do momento que eles enxergam uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de crescer, que é isso que o governo quer fazer, é dar essa emancipação. Quando a gente fala emancipação das mulheres, é nesse intuito, que a gente possa ajudar e que esses jovens possam ser formados e que eles se mantenham aqui, entendeu? Ajudando na construção do que vocês viveram durante uma vida inteira, que isso não acabe, que essa cultura não acabe. Então, quando fala da ancestralidade, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Do que vocês acham necessário a gente, como mulher, trabalhar aqui dentro para trazer isso de volta? E qual seria uma proposta que a gente poderia levar, inclusive dentro dessa conferência livre, para que tivesse um olhar melhor para as pessoas de comunidade? Né? Porque as comunidades, às vezes, elas são um pouco esquecidas. Né? Tipo, tá ali. Na época de campanha política, todo mundo bate, todo mundo quer, todo mundo aparece. Mas quando é fora da campanha, como que essas comunidades vivem? Muitas vezes elas têm que viver o quê? À mercê das prefeituras, à mercê da oportunidade da cidade, porque a comunidade em si ela não consegue gerar uma renda, ela não consegue fazer com que ela se mantenha e muitas vezes vocês têm que acabar saindo do seu local. E isso aqui é um local histórico. É a vida de vocês, é a história de vocês.
É tudo que, né, que foi sendo construído aqui. Então, acho que é importante colocar nisso. Então, Ângela, há esse pensamento, né, de como a gente se manter aqui dentro. E para a gente se manter aqui dentro, a gente não consegue, porque o financeiro, por exemplo, essa comunidade tem que estar aberta uma vez por semana. Uma vez por semana, diante do trabalho, eu já vou desfocar um dia no meu trabalho. E eu tenho que justificar, e bem justificado, entendeu? Aí passa para os que moram aqui dentro. Neide, eu não vou saber, como um exemplo foi hoje de manhã, veio uma escola fazer uma visita, mas aí só fotografaram e pronto. Porque nega falou, Neide, eu não vou conseguir, não consegui, não foi isso mesmo, não consegui passar a informação que ela queria, ou que as alunas queriam. Para isso, precisa uma pessoa estar aqui dentro. E eu venho sempre batendo na tecla, conversando com a Ariana, eu disse, mas daí, para eu e você parar, as nossas contribuições não pagam o salário da gente, ou não pagam uma falta da gente lá no trabalho, porque é um absurdo uma falta. E toda semana eu saindo um dia, vai ser esse desfalque. E para que isso aconteça, a pessoa tem que ter um suporte. Eu tenho um suporte à parte, então eu sei que aquele dia a escola eu vou estar cedida para aqui. Mas para isso, eu preciso desse suporte para me abrir e estar aqui. Dentro da comunidade hoje moram quantas pessoas, mais ou menos? São 178 associados, mas aqui dentro mesmo é uns 30 e pouco. Tá, mas que moram na comunidade. Se eu não me engano, o doutor falou que era 35. 35 na comunidade. Mas próximo mesmo, centralizado, a gente tem 7 casas. 7 famílias. 7 famílias, próximo. Próximo. Tá, e as famílias em geral, assim, são 7 famílias, mas as que ficam ainda dentro do quilombo, que mantém a tradição, que mantém a raiz do total, dá uma média de 100 e poucas pessoas. 178. 178 pessoas. Isso. É o que vocês... eu costumo dizer que é o que restou da comunidade inteira, que antes eu acho que era uma comunidade grande. Foi crescendo, cada um foi tendo sua vida, foi demandando... Não, na verdade, essa comunidade ela começou com umas 15 famílias. Entendeu? Na época que ela começou, não foi isso, Ney? Né? 30 famílias? De quando ela começou mesmo, entendeu? Vamos supor, 30 famílias. Então, dessas famílias, foram se direcionando quem é filho de quem, até porque são as famílias Soares, Alcântara e Almeida. São essas famílias. Mas aí há aquela mistura de Santos, Silva, entendeu? Há uma mistura imensa. Que se você for fazer o estudo, a gente vê que tem pessoas, mas essas pessoas não pertencem. Mas se você for analisar, outra coisa, dessas 30 famílias, as pessoas que moram aqui dentro da comunidade, que não é em laços familiares, mas ele já estava aqui, entrou no bairro, como a gente tem uma família, que ela está porque mora aqui dentro, entendeu? Ela não é pertencente em laços familiares, ela é apenas moradora do início, comprou seu terreno, que também aqui não é terras doadas, e nem terras invadidas. Cada um tem toda a sua documentação. Comprou, entendeu? Seu terreno, estão aqui porque realmente compraram, não é terrenos doados. O único pedaço de chão doado é esse daqui, que foi Leonor que doou. Entendeu? Só o único, mas o restante, cada um tem suas terras direitinho, documentada, com GTA, tudo. E dentro desses conceitos, o que a gente propõe? O que a gente acha que tem que ser feito? Quais são as propostas que a gente pode estar levando a respeito do empreendedorismo, a respeito da ancestralidade, do resgate da ancestralidade do quilombo? Porque, assim, a gente precisa juntar tudo isso e levar uma proposta. O que a gente quer? Qual que é o objetivo? A gente precisa que tenha um olhar maior para as mulheres de comunidades. Quais são as maiores dificuldades das mulheres de comunidade? É arrumar um emprego, é ter a renda, é ter o apoio para poder realmente
Linha de crédito. Linha de crédito. Linha de crédito, porque assim, todo mundo aqui quer ser empreendedorismo, né? Empreendedores, vocês estão aí lutando. Por quê? E tem linha de crédito fácil? Não tem. A linha Poxa, de crédito que a gente vestir, né? Então, não poderia ter Tá falando na desejo, um dia. linha de crédito sem juros, até para empreendedorismo, né? Para elas Ou empreenderem. com uma, né, Uma um linha de valor crédito menor para mulheres. Então, Inclusive, eu acho que era uma coisa muito importante, já começa por aí. que a gente tinha conversado, e estava em discussão aqui na reunião de comissão, e o que foi que a gente colocou? Como elas têm esse projeto que trabalha lá na cooperativa, por que não acontecer aqui? Montar Entendeu? uma cooperativa. Montar uma cooperativa aqui dentro. Então, para isso, precisa de todo o suporte. Como a gente vai conseguir se a gente... Aí foi até colocado. É bem pensado a gente pensar em um projeto de quando vir do governo, aqueles projetos do governo federal, a gente escrever o projeto e aguardar ser aprovado. Como alguns e outros são aprovados, assim que a Ariana faz, inclusive esse do artesanato, é um projeto do governo federal. Outro para a manutenção, limpeza, essas coisas da sede, também é um projeto do governo federal, que esse já foi aprovado e tem que estar pronto até meados de outubro, mais ou menos. Que foi feito para o evento, né? Então, no evento, a gente tem que estar com a cara bonita, né? Todo maquiado. Então, esse projeto foi aprovado e tem que a gente começar a arregaçar as mangas daqui para setembro. Então, dentro da comunidade, a gente pode propor a questão de linha de crédito para empreendedorismo, principalmente das comunidades mais vulneráveis, que são as comunidades mais distantes, né, que não tem apoio de estrutura. Então, um microcrédito para que seja levado para dentro dessas comunidades com juros mais baixos ou com... Para as mulheres, sim, para as mulheres, adequado às mulheres empreendedoras. A linha de crédito. A questão que é promover e criar condições das cooperativas se estabelecerem. Também. Porque aqui uma cooperativa, eu estava aqui pensando além, gente, um centro cultural, por que não? Eu tenho a experiência daqueles índios que a gente conheceu lá de Porto Real do Colégio, ó. Eles vieram aqui na escola, eles montaram um centro cultural. Então, como que eles prenderam os jovens? Olha que legal. Os jovens, eles ficam... tem um fotógrafo, um índio fotógrafo, né? Ele não sai lá da comunidade, ele está no centro cultural fotografando, e tem outros que estão colocando tudo na internet. Eles têm um site, eles têm várias coisas. Então, poderia ter jovens aqui hoje recepcionando as pessoas, mas eles ganham, né? Porque eles conseguem o recurso, porque tem o dia de experiência. As pessoas passam a experiência lá e pagam. Então, esses jovens são remunerados para ficar lá no centro cultural deles, naquele espaço. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter jovens para receber as escolas, para criar, vocês fazendo a comida, o evento, filmar, colocar na internet. Eles recebem seguidores do mundo inteiro, eles estão recebendo as pessoas. Por que a gente não tem isso? Essa é uma maneira de segurar os jovens. Incentivando eles, né? Eles não vão de graça, vão ganhar e ganhar experiência. Se a gente tem uma cooperativa, se a gente tem um centro cultural que vai trazer recursos, a gente consegue manter o nosso jovem aqui, mostrando o que vocês fazem. E é lindo esse trabalho. Então, é uma das preocupações, entendeu? Sim. Porque a gente não está conseguindo trazer os jovens para a reunião. Entendeu? Porque como é que vai iniciar um projeto se a gente não consegue nem trazê-los? Nem né, trazê-los. Mas se a gente já tiver uma proposta e tiver que falar, olha, nós conseguimos algo legal, a gente vai trazer. O jovem gosta, olha, acesso à internet, se a gente consegue trazer, olha, isso é a dificuldade, acesso à internet na comunidade. E assim, tudo aqui dentro da associação que a gente consegue é com a contribuição deles mensal. Entendeu? Então, colocamos na pauta uma impressora que precisamos, colocamos na pauta um notebook que precisamos, entendeu? Colocamos na pauta manutenção para a cozinha, aí a gente está com a reforminha dentro da cozinha. Tudo saindo daqui, do bolso deles, da contribuição que eles fazem mensalmente. E, final do mês, a gente tem a reunião e presta conta com eles. Inclusive, esse mês é um deles que precisamos fazer essa prestação de conta. Por quê?
para eles verem onde é que está Sendo entrando, investido. entendeu? Sendo investindo o dinheiro que eles dão em contribuições aqui, que também não é uma contribuição alta, é uma contribuição, era de 10, esse mês a gente passou a aumentar para 15, né? Assim mesmo, muita lamentação, mas a gente não tem como a gente ficar só nesse pequeno valor. Dentro dessas questões que a gente falou agora, as maiores dificuldades. Por exemplo, vocês têm dificuldade de acesso aos locais? Vocês têm dificuldade de deixar os filhos em algum lugar para continuar trabalhando? Vocês têm dificuldade, talvez... a gente precisa entender, Ângela, porque... repete novamente, por favor. Sobre a dificuldade. Tá. Dentro do que a gente está falando, a gente também precisa saber quais são as dificuldades da comunidade. Por exemplo, vocês têm dificuldade de lugar para deixar os filhos enquanto estiver trabalhando? Vocês têm dificuldade em se locomover para comprar as coisas, para buscar, porque vocês precisam produzir. Para a produção, como é que fica a questão de transporte, de locomoção? Na produção, quando a gente fala de um auxílio para uma cooperativa, de ajudar, que vocês têm interesse de fazer e tudo, mas como funciona isso? Quais são as dificuldades do dia a dia? O que vocês encontram de obstáculo? Porque não é fácil, eu sei que não é fácil, vocês têm que conciliar as questões de casa, as questões de família, mais a questão financeira, porque um pouquinho que você tira de dentro de casa para investir, faz falta. Sim. Faz falta. Se aquilo ali não voltar para você como forma de investimento, é uma coisa que você deixou de pagar, é uma coisa que você deixa de comprar, né? Então, assim, a gente sabe que não está muito fácil. Como é essa questão? Hoje vocês, a maioria aqui, alguém tem trabalho, vive do Bolsa, como funciona? Eu mesmo. Eu vivo do bolso. Para investir, para conseguir ajudar a sua família. E eu passo, no caso, o Bolsa Família, o Bolsa Família é de 6 em 6 meses que eu recebo, eu recebo 6 meses é cortado por conta que meu marido trabalha no corte de cana, né? Aí, Durante o tempo que ele está durante que ele está trabalhando. trabalhando, é cortado. Aí ele suspende, né? Aí eu faço minhas coisas, vou para a feira, vender na feira livre. Vou para ter o meu transporte, né? Já ele trabalhando com muita dificuldade, a gente já conseguiu, porque estava difícil, né? Para sair daqui, para ir para a feira ou para outro lugar, né? Quando tem evento, a gente vai, aí fica complicado. Aí é por conta própria mesmo. Por conta própria. E o Bolsa ajuda. Ajuda, quando ajuda, a gente estou recebendo, graças a Deus, é uma ajuda que, né? Eu falo assim, para muita gente, o Bolsa é essencial, porque se não é ele para poder ajudar a manter as contas de casa, a gente não consegue fazer nada. Né? Porque a maioria, eu falo assim, nem todo mundo consegue ver a importância que tem um Bolsa na família das comunidades, principalmente de onde não chega muito recurso e muita coisa. Né? Então, assim, é muito importante esse auxílio. E é aquela questão, às vezes vocês ainda querem fazer disso um jeitinho de ter uma renda, porque nem sempre ele é o suficiente para poder sustentar. Tem mulheres aqui que são mães de 3, 4 filhos, tem que levar os meninos para a escola, passa o dia na escola. Outros não. Tem alguns que locais que não tem creche próximo para deixar os filhos. Então as mães tem que se locomover com essas crianças. Então, assim, como é a realidade da comunidade? Aqui vocês têm essa dificuldade da creche, da escola, do transporte? Ou aqui até que é tranquilo? É o transporte para ir, né? Até que tem Porque transporte. criança é mais tudo nadinha, né? Ah. Se quiser, mais você, mas só os bolsos mesmo, é outra coisa. Aí as mães ficam por causa da é longe um pouco. Então quando está chovendo, o acesso fica muito ruim. Difícil, Né? A estrada não ajuda. Não ajuda. Galiza, lama, então Os carros não entram. E aí vocês têm que levar andando até a pista. Até a pista. Que dá uma média de uns 3 a 4 quilômetros andando. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Lá fica mais longe, né? Mas fica mais afastado. Onde eu moro é aqui lá atrás, já fica mais afastado. Mais afastado. Tem mulheres, então, que chegam a andar 5 quilômetros, mais ou menos, para poder pegar o carro na época. Por exemplo, a Fátima. A Fátima, quando está chovendo muito, o ônibus não entra. A van não entra para pegar a filha dela. Então, ela tem que levar até a pista. Que dá uma média de uns 5 quilômetros. Porque ela mora aqui, frente. Dá uns 3. Dá uns 3. E assim, não só para levar as crianças, mas também para vender o produto. Para vender o produto.
Não, gente, e não é só isso, vocês ficam ilhadas na questão, É verdade. na questão de uma saúde, não entra carro, na questão, ou seja, vocês ficam ilhadas. Então, uma coisa que eu acho que é muito necessário na conferência é a gente pedir muito o auxílio de acesso, das pessoas olharem pelo acesso das comunidades. Deixa eu te contar. Uma vez eu fui a menina no Xingó, Ah. aqui de pé. Cheguei pro lado, viu aquele no barro, cheguei lá toda suja no hospital. Ela disse, não, você vai tirar, não vai tomar banho para poder fazer o parto. Mas foi bem engraçado mesmo, meu filho. Minha tia vai ser. A menina não nasceu porque não tinha E passado. daqui para o Xingó são quantos quilômetros? Não, eu fui. Não, ela ia para a pista. Ah, você foi daqui para Que não deu acesso, o carro vem pegar ela. Porque tá chovendo muito, tava deslizando. Aí disse, tem como me levar pra pista? Aí eu fui de pé, por um meio do cercado, que era mais perto, pra mim. Por aqui, por direto, né? Sim. Aí levei uma queda terrível. Nesse dia eu cheguei toda sujona no hospital. Pois é, então é mais um caso a pensar, porque como empreender numa comunidade que não tem acesso na época da chuva? E quando está chovendo, eu mesmo, na minha situação, quando está chovendo, eu perco a feira. Aí é um dinheirinho, né, que a gente deixa de ganhar. Porque o Bolsa Família ajuda, quando tem. E o que a gente faz com as coisas que a gente vende, é o de pagar uma conta em casa, né? Aí, esse aí a gente já não vai, porque não tem como sair. Ninguém entra, ninguém sai. Se Deus me livre, meu Deus. E uma coisa que a gente vê é o seguinte, que quando a gente fala que propostas são investimentos, porque vamos supor, se a gente tem uma cooperativa funcionando, se todas vocês conseguem ter uma rendia boa, já é um gasto a menos, porque o governo elimina o Bolsa Família. Vocês vão estar ganhando dignamente para trabalhar. Então, vocês vão estar trabalhando, vocês não ficam dependendo daquilo, tem o dinheirinho todo mês. Então, assim, é uma forma de incentivar, né? O cooperativismo, ele realmente trabalha muito esse lado. Então, assim, vendo que hoje a comunidade ela já começou a desenvolver os cursos. Então, a gente vê que na proposta a gente precisa de melhores condições de estrada. Sim. É uma das coisas que a gente precisa. Infraestrutura, né? Que é a infraestrutura. A outra, ou seja, olhar por essas comunidades com um olhar carinhoso, no qual a gente sabe que é necessário. Ver que aqui a gente não tem meio de produção, porque apesar da água chegar, não é água suficiente para que produza, porém a gente tem terra. Se tivesse água para produção, eu tenho certeza que os esposos, vocês conseguiriam ajudar também com isso. Que fosse... que a gente plantava verdura. É meu sonho. Seu sonho é plantar verdura? E aí eu tenho, meu filho está assustado. Tu fala Mas e aí eu manda pra ela. planto coentro, planto cebola. Pois é, nessa questão do plantio, a gente precisa da irrigação. Como tem a água, mas não chega o suficiente. Como diz você, seu sonho é o quê? Plantar verdura. Plantar verdura, para poder fazer a venda. E ainda eu planto coentro também para consumo mesmo em casa, né? Que também vai ser um projeto seu, né, Leane? Vender na comunidade e ir para fora, né? Claro. Vender na comunidade. Então é o quê? A gente também tem uma estrutura que chegue água nesses locais, mas uma água que não seja só a água de chegar para casa, que já é difícil, mas que também para desenvolver alguns através de projetos poços, dentro né? da Tem aqueles comunidade. poços Sim, os de poços. perfuração. Ou trazendo o canal do sertão, não sei como. Eu também não sei a distância, mas assim, isso são coisas que a gente pode pensar, porque vê a dificuldade, vocês querem fazer algo, mas não tem como fazer. Foi o que falou, o canal do sertão melhorou muito, porque hoje a água chega até as casas, mas não chega ao meio do plantio, que é uma forma de renda. Que vocês a melhora... Tem um campo lá, está detonado, bem pertinho. Aí a falta de chegar lá na casa da ninguém fala. chega cano ali. Tem próximo, né? Tem próximo. Para você ver a mudança que aconteceu aqui na região. Por exemplo, a gente só tinha água de mês em mês, e olhe que vinha de Delmiro Gouveia, essa rede. Em 3 meses, a gente não tinha água, tinha só os canos e a fatura para pagar. Enfim, depois desse canal, a gente passou a ligar a torneira, ter água nas torneiras. Eu cansei de ir, mas a minha mãe lavar roupa no rio, em Piré, dentro do rio. Saía daqui para Piranhas, lavar roupa no rio. Fui muitas vezes. Muito madeira, nos poços, cavava os pocinhos de água salgada. Nós fazíamos as conchinhas mesmo, piada, dominava e lavava a roupa na Bem salgadinho. Então, a coisa do canal do sertão foi bem melhor para vocês, né? Sim, sim. Precisa voltar para lavar e cozinhar e tomar banho.
Que coisa boa. Não, então agora a gente vê que a gente também não quer água só para o consumo, a gente quer água para meio de sobrevivência, né? Sim. Para plantio, para poder a gente conseguir ter uma renda melhor. Porque imagina, se a gente consegue plantar o feijão aqui e com o próprio feijão vocês fazerem o bolinho, imagina como que é uma cooperativa que ela tem a produção, mas ela também tem a matéria-prima, Matéria-prima. né? Que é a matéria-prima do que vocês fazem. No caso, nós, assim, pessoas que são da roça, eles plantam os feijão, mas dá o tempo de inverno mesmo. O feijão, o milho, tem o tempo dos inverno mesmo. Depois que passa, né, vem a seca. Aí tem Tudo é comprado. Feijão de corda, o milho. E com uma organização a gente pode, inclusive, ter um plantio maior na época do inverno, né? Com auxílio, a gente pode ter um plantio maior, para que esse plantio ele sirva também como estoque para a época da seca. E vocês tenham produto para poder trabalhar na época da seca. Até vir outro ano de novo. E começar tudo de novo. Então, assim, mas para isso precisa do quê? Da ajuda, da infraestrutura, do auxílio, né? Do olhar pelas comunidades. Então, a gente falou aqui a respeito do empreendedorismo, do que a gente quer, do que a gente acha que pode melhorar, da questão da ancestralidade, que a maioria não quer perder isso, né? Vocês querem continuar mantendo essa questão aqui dentro, por isso o interesse do turismo no local, para que as pessoas conheçam as tradições de vocês e que isso traga a juventude junto. A questão das mulheres, né, na obrigação de renda, de manter as suas famílias, e de que a maioria aqui vive disso. Vocês não têm outra ocupação nem outro trabalho, né? Então a maioria vive dessa... O meu trabalho em si hoje, eu trabalho, recebo bolsa, eu trabalho por conta, fazendo faxina, extras, né? E faço minhas pipoquinhas também agora, para empreendedorismo também agora. Exatamente. E vai abrir a casa da pipoca dela, viu? Opa! Já está caminho bem andado. Vamos ajudar. Sabe outra coisa, Júlia, que eu vi, que eu estava pensando aqui, lendo? Buscar uma maneira, o governo buscar uma maneira de valorizar o produto quilombola. A comercialização, colocar o produto, o que é produzido nas comunidades quilombolas, no mercado. Porque é muito difícil para a gente vender. Você viu, vocês foram ali numa feira, já me coloco no meio, a gente foi na feira e foi um trabalho danado e tal, né? Igual você falou que tem um amigo que faz esse tipo de trabalho. Por que o governo não pensa nas comunidades, né? E uma política, uma maneira de facilitar essa comercialização para os quilombolas? Até porque a maior produção disso são mulheres, né? Sim. Quando a gente fala... Porque artesanato, a outra farinha. Poxa, eles pararam de produzir porque não conseguiram vender. Não conseguiam vender na fábrica de farinha. Então, assim, é importante. E o que a gente precisa pensar é que a maioria... algo que tem que ficar muito, muito claro é que essas dificuldades, a maior parte das vezes, quem passa são as mulheres. Somos nós que vemos essa dificuldade, a gente que não consegue, algumas são mães solos, outras têm um companheiro, mas as que são mães solos, como fazem para poder manter as suas casas, os seus filhos, né? Então, assim, a gente ver o que as mulheres juntas podem fazer para melhorar a vida delas. Olha só, é um grupo de mulheres que não quer perder a ancestralidade, que quer manter o que foi de tradição das suas famílias, e a gente vê isso... no dia a dia, porque vem passando de geração, de mãe para filha, e assim vocês vão continuando os cuidados, que eu falo que a mulher que tem essa política de cuidado, né, uma com a outra, uma ajuda mútua. Quando falta uma coisa numa casa, é sempre uma mulher que ajuda, que socorre, né, para poder ver, não vou deixar minha amiga nessa situação, deixa eu ajudar ali, deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu posso correr, sempre uma mulher que faz isso. E quando a gente fala da Conferência Nacional de Mulheres, de políticas públicas para mulheres, é a gente enxergar qual é a maior necessidade dessas mulheres hoje, de nós hoje, né? Do que a gente vive, do que a gente passa. Então, quais são as maiores necessidades que a gente tem? Quando a gente vê aqui na reunião, a gente fala o seguinte, é um grupo de mulheres buscando o que é melhor para a comunidade de vocês, para se juntar o que é melhor para vocês crescerem juntas, para poder continuar um trabalho de muitos anos, porque manter as tradições quilombolas não é fácil hoje em dia, não é mesmo? Porque começa pelo preconceito, né? Que nem todo mundo aceita, entendeu? Na semana lá dos 3 dias, eu fiquei só observando
como as pessoas vinham até a banca, né, até o standzinho da gente, uns vinham por curiosidade, outros vinham para comprar, outros vinham com aquele semblante, são as coitadinhas, entendeu? E eu ficava só observando assim, mas assim, a gente só ficava olhando de longe. ficava olhando de longe, só observando, entendeu? Mas dava para ver no semblante de alguns esse tipo, mas a pessoa fazia que não estava enxergando nada, né? Mas o Sempre. preconceito existe. Existe. Ah, não vamos nem falar. E vocês sentem isso, né, na pele o tempo todo. Cris que responde por isso, né, Cris? Aí, ó. Cris passou por uma situação dessa recente, Aham, eu mandei para elas. né? Quer dizer, então, Assim, a gente ficou todo mundo. Então, e outra, eu não sou muito de estar saindo, mas a Ariana, ela gosta de estar saindo bem caracterizada. Joga o turbantão dela para lá e, entendeu? Tem que ser, Ela tem que esconder quem. ela sempre gosta de se apresentar desta forma. Ou então com o cabelo que joga para cima, que o cabelo dela consegue ficar armado. O meu já não consegue, entendeu? Mas o dela consegue ficar armado. Mas ela também sofre preconceito. Cabelo disso, cabelo daquele, entendeu? Assim, não é fácil. Mas se nós for parar no tempo, também a gente não consegue nada. Ah, o fato de nem botar a feira dela todo sábado ela vai para o curral do gado, vender o café da manhã dela lá. Alguém olha torto para ela. Alguém quer tomar o espaço dela. Então, tudo isso, entendeu? Mas não impede a pessoa meter as caras e enfrentar. Não desistir nunca, né? Nunca. eu acho que é isso que importa, a gente não desistir nunca, né? Desses interesses. Ele passa por cima de, né? Não pisar em ninguém, mas tem que saber ser justo. Só também mais errado. Então, de proposta, o que a gente pode levar? Vamos lá, para a gente colocar. Vamos colocar as duas propostas que a gente pode apresentar. Uma delas é o acesso, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Acesso e infraestrutura para essas comunidades. Já coloquei aqui. A outra, eu acho que vocês acham que a questão do cooperativismo. Não, do incentivo. Incentivo em termos linha de crédito. Linha de crédito. Tem que pensar para as comunidades quilombolas, para as mulheres de comunidades quilombolas, para que elas comecem a se estruturar linha de crédito. Você viu com os adolescentes também, né? Que traz mais na mente dos adolescentes. Sim. Projetos também. Porque aí, com a linha de crédito, a gente consegue fazer projetos e colocar esses meninos junto para poder ajudar e trabalhar. É importante ter um projeto, ver a linha de crédito para a realização desse projeto. Então, por exemplo, a comunidade quilombola, a gente cria um projeto juntos e aí já busca essa linha de crédito para que inicie um trabalho, né? Então, acho que é importante o acesso à linha de crédito. Então, eu acho que a questão da cooperativa, assim, ter orientação e apoio para elas montarem as cooperativas. Entendeu? Como proposta, né? Não é? Porque assim, o governo tem que pensar que as mulheres quilombolas, né, que são Se empreendedoras, organizam. querem, então, como se Mas olha organizar? só, para montar uma cooperativa, não adianta a gente ter só o meio de produção. A gente também precisa ter a matéria-prima. Porque a cooperativa é essa a questão. Porque como elas já estão... É mais importante a questão da água, da gente trazer a água para a Mas não entra em comunidade. infraestrutura? Sim, acesso Porque se a gente A colocar infraestrutura e coloca a água e acesso. Infraestrutura de água e acesso à comunidade. Água para plantio e acesso à comunidade. Aí entra infraestrutura. Sim. Aí é uma proposta. Daí o outro é a linha de crédito. É a linha de crédito. Eu acho que essas duas propostas tá bom para a gente batalhar, porque a gente vai chegar e vai saber o que falar lá. A outra parte é a gente eleger a delegada daqui. Quem vai para Brasília falar a respeito dessas propostas? Neide. Neide, que é Não, mas aí a gente tem aqui, ó, só tem uma. Precisa de uma delegada. Precisa ser que vocês escolham uma delegada para representar essas propostas lá e uma suplente. Então, são duas pessoas. Né? Porque uma não podendo ir, a outra está disponível para poder ir.
Quem pode ser? Cadê a Ariana? Pode ser a Ariane, você, pode ser uma das meninas. Ó, eu votaria em Ariana, entendeu? Nesse papel aí se encaixa mais isso aqui, Neide e Ariana, porque elas podem mais ter o pé. Então coloque a Ariana como delegada, Ariana. E Neide. Ariana quer. Não, isso aí ela depois ela que vai, né? Não, vou colocar. Depois eu explico, viu? Maria Ariana. E a outra eu, é? É. Ó, veja só. Eu tinha falado para a Ariana, só Ariana. Ana me pediu o nome de 10 meninas, 10 mulheres, só que para a conferência no próximo mês, foi naquela semana, no próximo mês. Só que dessas 10 tem que escolher 2 pessoas, no caso eu coloquei uma pessoa para representar. Só que aí a gente vai levar essas 10 meninas, o nome, para ser escolhido no dia da conferência, no dia que a gente vai se encontrar. E aí, se escolherem você, aí eu disse, por que não escolher outra das meninas? Aí eu disse, não, eu estou perguntando se escolher, porque provavelmente eu sabia que ela não ia poder estar, porque a escola está bem encerrada com ela, entendeu? Não é por falta, porque ela faz até demais na escola. Mas ela trabalhou tanto que ela tinha uma viagem para fazer e tirou essa viagem que agora estão pegando no pé. Aí ela disse, bom, se votarem o meu nome, tudo bem. Mas você também não deixe meu nome preso. Às vezes as outras também querem participar. Por isso que eu estou perguntando a vocês. Não tem uma jovem da comunidade não que poderia também estar à frente, para ajudando vocês nisso. Porque às vezes uma jovem, ela pode... Mas é importante estar aqui na reunião. Por exemplo, Mas a Ariana não está, mas ela participou daquela primeira com a gente, no qual está inserida dentro do processo. E aí, por exemplo, para levar a proposta, tem que ser alguém que esteja inserido dentro do processo. A Ariana já sabe todo esse contexto do que a gente está falando hoje, entendeu? Não é. Por isso que eu acho, a Ariana, Neide é uma de vocês. Eu acho que teria que ser. Então, eu queria que vocês escolhessem. Aí, agora o Jonathan, me falem quem que vocês querem, que eu vou propor. O Jonathan grava a gente falando e votando. Calma aí, deixa as meninas propor primeiro. Quem vocês acham? E até Renita também. Não, gente. Eu não vou saber falar. Por eu pode ser elas duas. Neide e Ariana. Todas aqui somos inteligentes, gente. Na hora de... Sim, claro. Claro. Na hora falar as palavras certas, né? Claro. Mas a Ariana, por saber explicar muito bem, né? O sobre contexto. O contexto de tudo, sobre a história, né, daqui. Isso é Né? E muito bem. Dona Neide também, né? Não é dizer que a gente não saiba, que vocês são daqui, vocês não é possível, vocês vão saber também, né? Eu tenho 2 anos aqui dentro, engajada, mas eu sempre estou ali, entendeu? Queria saber se um pouco mais. Ela fala 2 anos, mas o pai dela Era duas partes, mãe e pai, né? Pronto. Tá, então vocês concordam? Eu concordo. Davi também. Então, grava aqui. Então aqui, para a gente fazer a votação da delegada para poder levar essas propostas para Brasília. Ariane e Neide. Ariane como delegada, Neide como a suplente. Todos concordam? Concordo. Então, está decidido. Daqui do Quilombo, nós estamos tirando a delegada Ariane e a Neide como a suplente. Ok? Aí no dia vai uma ou outra. Uma outra. Ok? Ok. Perfeito. Então, assim, eu acho que daqui já partiu bastante coisa no sentido do que a gente pode fazer. Essa conferência que a gente está realizando em vários locais, eu vou falar um pouquinho da UBM, aí tu pode gravar, tá? Que aí depois a gente fala o nome. A importância, assim, a UBM vem organizando essas conferências livres. Por quê? Porque o governo tem o interesse em ouvir todas as mulheres. Geralmente, essas conferências, elas são feitas dentro do governo estadual, das prefeituras, mas elas não chegam a todos os locais, não chegam a toda a comunidade. E aí, é muito difícil da gente saber quais são as necessidades reais se a gente não ouve a voz do povo, não ouve o que as pessoas têm para dizer, o que é necessário, o que precisa para melhorar. O único jeito que a gente tem de saber o que precisa é se a gente estiver em contato com as pessoas realmente.
Então, por isso, o governo pediu para que seja feita várias conferências livres entre mulheres, né, para que a gente possa tirar as melhores propostas para todas, levar essas propostas para ser ouvida e lá a gente montar uma grande estrutura de propostas para que comece a ser realizado. A última conferência realizada foi no ano de 2016. Para vocês terem ideia que a gente já está praticamente 9 anos sem voz, sem a gente ter melhoria, sem a gente saber o que pode ser feito de melhor. Por quê? Porque são 9 anos sem ser ouvida. Sem que as mulheres possam falar aquilo que necessita, aquilo que pode melhorar a vida delas, o que pode ajudar. Então, assim, é necessário essas conferências, é importante, por exemplo, a gente está aqui no interior de Alagoas, no interior do interior, porque a gente está numa comunidade ligada ao município, uma comunidade quilombola, na qual tem 170, né, 170 integrantes dessa comunidade, e que hoje, praticamente, a gente está aqui no número de 17 pessoas, 17 mulheres, estão tendo a oportunidade de ter voz e colocar aquilo que pode fazer diferença na vida delas. Do que a gente pode melhorar. Né? Isso é um exemplo de participação. Então, o que a UBM tem feito é isso, é juntar essas conferências livres para que a gente possa levar o maior número de propostas possíveis. Então, assim, em nome da UBM Alagoas, eu como vice-presidente, a Day, que é a presidente, a Daiane, que não teve oportunidade de vir aqui ainda, mas ela vai ter. A gente agradece vocês pela participação, por a gente poder estar fazendo essa conferência livre com vocês e que a gente possa ter uma excelente conferência levando as nossas propostas e que as nossas propostas possam estar sendo ouvidas, que eu acho que é o mais importante. Então, eu só agradeço. Muito obrigada, viu? E que não acabe aqui, que essa foi um segundo momento que nós tivemos. Como eu falei, eu consegui já, graças a Deus, consegui colocar o quilombo junto já na questão da confecção das barracas. Eu acredito que não vai levar muito tempo para que isso seja concretizado. Acho que no prazo de 1 a 2 meses a gente já deve estar com essas barracas prontas. E aí eu acho que até a Consciência Negra é novembro. Eu acho que até novembro, se Deus quiser, a gente já vai estar com a doação das barracas aqui para que vocês possam começar a trabalhar. Imagina, se na Consciência Negra a gente ia poder expor essas barraquinhas aqui, com os produtos, com o artesanato, buscando o melhor. Vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião com essa juventude? Eu vou ver se a gente oferece alguma coisa. Jovem gosta de que a gente oferece. O que a gente pode oferecer? Vocês, como mães, como mulheres, vão ter que ajudar. O que a gente pode oferecer? Eu já ensinamento da minha filha, já não falou, já estou tentando engajar ela para sair do meu pai. É porque dos jovens a gente vai arrancar muita participação. Tipo, eles são pessoas muito criativas, melhor dizendo. Muito criativas. Entendeu? Eu lembro que na reunião, no encontro que a gente teve, que ela veio com o filho dela, e a gente tinha que montar uma proposta, não foi isso? De como nós ia vender o nosso produto. Menino, o dele foi excelente. A gente conseguiu levar ele até para vender na gente. Ele foi com a gente também, no primeiro e no último dia. Aí no último dia foi a família completa, né? E aqui é assim, porque os jovens aqui estudam, terminam o estudo e por falta de oportunidade, né, já tem que Viajar. Tem alguns que têm um ponto de vista diferente, querem permanecer, né? Mas por falta de, como é que se diz? Não precisa de Não educação, tem, né? Vai para a safra, né? Aham. Porque ele fala assim,